Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Aleluia. Olha o privilégio que você tem nesta noite, é de ouvir a palavra do Senhor. A palavra que tem o poder de libertar. Abre teu coração, que nesta noite, para que o Espírito Santo venha entrar, a palavra de Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, vamos orar nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pai amado, Espírito Santo, Pai querido, Papai amado, Papai Santo, Pai, nós estamos, Senhor meu Deus, meu Pai, nesta noite, nós já se encontramos, Pai, no campo, Pai, aonde a tua semente vai ser lançada, aonde a tua palavra vai ser pregada, Espírito Santo, e aonde, Senhor meu Deus, esta palavra alcançar, Senhor, esta alma, ela venha ser impactada com teu poder, ela venha ser impactada, Pai, e venha ser cheio do teu Espírito Santo, e venha ser cheio, Pai, da tua graça, Senhor, nesta noite. Meu Deus, derrama uma graça neste lugar, derrama poder aqui neste lugar, Papai, e liberta, Pai, essas almas que estão sendo escravizadas por Satanás. Mas nesta noite nós cremos na libertação deles, nós cremos, meu Deus, na restauração deles, nós cremos, Senhor, na restauração, Pai. Louvado seja teu nome, que o teu nome, Senhor, venha ser exaltado neste lugar. Espírito Santo, toma liberdade, Pai, nesta noite, de fazer aquilo que o Senhor veio para fazer. Toma liberdade, Pai, neste lugar. Toma a tua primazia, toma teu primeiro assento. Toma, Pai, a casa é tua, o ambiente é teu, a praça é tua, as almas é tua, as nossas vidas é tua, Pai. Louvado seja teu nome, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, opera. Rabacarabacandaраia, lica labachoi quemeneço, lica lamanaia. Vai tocando, Pai. Transforma este coração, transforma, Pai, esta alma, transforma nesta noite, Espírito Santo. Rabacarabacandaраia, lica labachoi quemeneço, lica lamanaia. Liberta, Pai, esta alma do vício, Pai, da cocaína, do vício da prostituição, do vício da mentira, do vício, Senhor, do álcool, Pai. Liberta nesta noite. Opera. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus, que no livro de Lucas, capítulo 17,
E o verso 19, e Jesus falando a sua palavra para mim e para você. E disse Jesus: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Vou repetir de novo para você ouvir. Levanta-te, vai, porque a tua fé te salvou. Aleluia. Olha o tamanho da fé deste homem, que quando ele chega até Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra, ele se humilha diante daquele que tem o poder de mudar a tua história. Ele se humilha, ele se prostra. Rabacarabacandaraia, Licalamanaia, Sedequelemeneia. Meu Deus, estou sentindo a presença do grandão da Galileia neste lugar. Aleluia. Você está dizendo essa noite: se prostra diante dele, te humilha diante dele. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jesus está oferecendo salvação, salvação, salvação. Jesus está oferecendo vida, vida e vida com abundância. 1 João, capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz que todo aquele que tem o Filho de Deus, e esse tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida, porque a vida está nele. Aleluia. E para nós ganhar essa vida, nós temos que aceitar. O Senhor está dizendo nesta noite: é tempo de se humilhar, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 10. E todo aquele que se humilha perante o Senhor, ele exaltará. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E aqui nós vimos, meus irmãos, que no versículo de Lucas capítulo 17 e o verso 19, Jesus vai falar para aquele homem: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. A Bíblia diz, aleluia, que havia um homem centurião, um homem, aleluia, que era homem de guerra. A Bíblia diz que aquele homem estava com problema na sua casa. Aquele homem, aleluia, agora se encontrava, aleluia, com a dificuldade. E a Bíblia diz que o seu criado era um homem que ele amava muito, aleluia. Este criado para ele era como um irmão. Este criado para ele era como um filho. Este criado para ele fazia parte da família. E a Bíblia diz que havia um luto dentro da casa, porque todo mundo estava reunido diante daquela cama, aonde aquele criado estava deitado. E ele estava, aleluia, na beira da morte, aleluia. A febre estava alta, a dor do corpo estava grande, irmão. E ele não conseguia mais se mexer,
porque ele estava sem força, aleluia. Eu imagino, aleluia, os seus senhores fazendo as melhores sopas, aleluia, para dar para ele, com bastante verdura e legume, mas ele não aceitava mais se alimentar, ele não se aceitava mais comer, ele não tinha mais força, aleluia, nem para se alimentar, irmão, direito, porque a enfermidade que ele carregava já estava agravada, aleluia, e já estava indo para a fase de morte. E a família desse centurião, eu imagino, aleluia, ao redor dele, desesperado, sem poder fazer nada, aleluia, e diante dos seus olhos ver o seu melhor criado, aleluia, na beira da morte. E a Bíblia diz que ele ouve falar de Jesus Cristo, aleluia, que ele tinha ressuscitado Lázaro há 4 dias. Lázaro se encontrava morto, Lázaro se encontrava, aleluia, e a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro de Lázaro e disse: levanta, Lázaro. E Lázaro levantou. Então aquele homem centurião, ele ouve falar de uma autoridade, que essa autoridade era maior do que a dele, porque esse centurião, irmão, ele estava na frente da batalha, aleluia, ele era um homem muito poderoso, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que ele tinha muitos seus empregados à disposição dele, aleluia. E a Bíblia diz que quando ele ouve falar dos milagres que Jesus estava operando, aleluia, ele também ouviu falar que Jesus estava passando. E neste momento que Jesus estava passando em tal lugar, os mensageiros chegaram para ele e disseram: ei, Senhor, a solução está ali. Eu creio que tu já ouviu falar do Messias. Eu creio que tu já ouviu falar daquele que ressuscitou Lázaro. É ele o dono da vida, a vida está nele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a Bíblia diz que ele, chamando os seus empregados e arrumando os cavalos, vai atrás de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ao encontrar Jesus, ele disse: Senhor, compadeça de mim, porque eu sou teu servo. A Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus. A Bíblia diz que ele se prostra diante do dono da vida. A Bíblia diz que ele se prostra, começa a humilhar, começa a se humilhar, dizendo: Senhor, compadeça de mim, Pai, compadeça de mim, Senhor. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Na minha casa tem um criado, e ele é muito, aleluia, amado pela família. Talvez ele estava contando a sua situação para Jesus, dizendo: Senhor, se aquele homem morrer, a nossa esperança também morre, porque a minha esposa, aleluia, ama muito ele. Ele é um criado muito obediente, e eu não vou achar outra pessoa igual ele. Ele é importante dentro da casa, ele é importante para a família, ele é importante para mim, aleluia. E a Bíblia diz que ele se prostrando. A Bíblia diz que aquele homem, aleluia,
ele se prostrando diante de Jesus e falando estas palavras. Jesus teve misericórdia, irmão. Jesus se comoveu com as suas palavras. Jesus se comoveu com a história dele, aleluia. E a Bíblia diz: não tema, homem, vai porque o teu filho vive. Vai porque o teu filho está curado. Porque a tua fé, aleluia, salvou ele. Através da tua fé, a restauração foi restaurado dentro da casa. Por causa da tua fé, aleluia, o espírito da morte foi expulso. Por causa da tua fé, aquele homem vai voltar a ter vida. Vai porque ele vive. A Bíblia diz que aquele centurião, ele tomou posse da palavra, chamando os seus soldados. Ele volta para trás. Eu imagino ele dizendo: por causa desta palavra eu creio que ele vive. Por causa desta palavra, Rabacarabacandaraya, Licalamanaya, Sedequelemeneia. Por causa desta palavra, a luz vai iluminar de novo o meu ambiente. O meu ambiente, a minha casa, Labacalabacandaraya. Por causa desta palavra, vai ter restauração dentro do meu lar. Ele ia falando: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ainda falando para ele: eu quero ir, me leve até tua casa. Mas o centurião vai dizer: não, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor coloque os pés lá. Aquele homem estava falando o reconhecimento, aleluia, que Jesus é santo, irmão. Ele estava reconhecendo quem estava diante dele era o Filho de Deus. E ele estava dizendo: eu sou pecador, a minha casa é pecadora. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas ele lança uma palavra interessante, que ele diz: vai, porque se tu dá somente uma palavra, eu creio, porque eu também sou homem de autoridade. Se eu dizer para esse aqui ele vai, ele vai. E se eu dizer para esse aqui ele volta, ele volta. Ele faz do jeito que eu estou mandando. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Só basta o Senhor dar uma palavra. Uma palavra, eu creio que o meu criado vai ser curado. E Jesus diz: vai, vai porque ele vive. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, 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 glória. Oh, Espírito Santo, a palavra está sendo pregada para o teu coração, aleluia. Você tem que crer, irmão. Você tem que crer, irmão, nesta palavra. É como aquele homem centurião, ele tomou posse. Ele disse: eu creio que somente tu falar a palavra, tu dá ordem pela palavra, eu creio que ele vive. Marcos capítulo 16 e o verso 17: e todo aquele que crê nesses sinais te seguirei por todo o tempo, aleluia. Se você crê nesta noite pela palavra do Senhor, que seja
está entrando no teu lar. Que Jesus, aleluia, está quebrando as cadeias. Que Jesus nesta noite, aleluia, está te convidando, te chamando para viver na presença dele. Se você crê nesta palavra, que ele está te convidando, irmão, ao novo nascimento, porque nesta noite a palavra está sendo lançada, a palavra da vida eterna, aleluia. Jesus está fazendo um convite para você, e esse convite é esse: a palavra traz vida. Permita que esta palavra entre no teu coração, porque tem muitos aí, meu pastor, que a palavra está sendo pregada, mas o coração está pedrado. Ele não está nem aí. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas se você crê nesta palavra, um milagre vai acontecer na tua vida, e vai haver uma libertação, e vai haver uma restauração dentro do teu lar, vai haver mudança dentro da tua casa, se você crê nesta palavra. A palavra está indo à tua direção, irmão. E a Bíblia diz que quando Jesus vai, porque ele vive. E a Bíblia diz que aquele centurião, pastor Deusodino, recolhendo os seus soldados, dizendo: vamos voltar para trás, porque eu creio. E a Bíblia diz que no meio do caminho veio ao encontro dele os seus servos da sua casa para dar notícia. Porque no exato momento que Jesus disse: vai porque ele vive, ele foi curado, ele se levantou da cama. Eu imagino ele abraçando, eu imagino ele falando e dizendo: eu estava morto, mas eu ouvi uma palavra, levanta-te. E ele se levantou pela palavra, e houve vida dentro da casa. Onde havia morte, hoje está tendo vida. O criado, quando chega, dando a notícia: Senhor, ele está vivo. Aquele que estava morto, ele está vivo. E a Bíblia diz que quando o centurião ouviu isso, ele caiu, aleluia, em alegria, e perguntou: que hora é que aconteceu isso? E ele disse: tal hora. E ele lembrou das palavras de Jesus, que Jesus dizendo para ele: vai, porque o teu filho vive. E aquele homem, aleluia, ele se alegrou, aleluia, porque ele tem um encontro com Jesus. E aquele que tem um encontro com Jesus, a sua vida não é a mesma mais. Quando tem um encontro com Jesus, ele muda a história, irmão. Até o jeito de falar, até o jeito de andar, até o jeito de vestir. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele muda a situação da pessoa. Eu creio, pastor Deusodino, que aquele homem nunca mais ele foi o mesmo, porque ele teve um encontro com a palavra. E esta palavra que está sendo pregada, ela liberta, irmão. Se você tiver um encontro com esta palavra nesta noite, ela vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida.
vai te tirar desse cativeiro aonde o diabo tem colocado para você viver escravizado. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: estou dando falência para o inferno, estou dando falência para Satanás contra a tua vida, porque a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 12 e o verso 46: eu vim para o mundo para dar luz para todos aqueles que estão nas trevas. Jesus está dizendo: hoje eu estou declarando falência para o inferno, porque a luz chegou, a luz chegou. Rapacarapacandaraia, Licalamanaya, Licalabachoi, Kemenesso, Licamanaia. A luz chegou, a luz chegou, a luz chegou. A luz chegou para tua casa, a luz chegou para tua vida, a luz chegou para tua família. A luz, a luz, a luz, a luz. Rapacarapacandaraia. Essa luz é Jesus. Ele quer te purificar nesta noite. Ele quer te libertar nesta noite. Esta luz quer iluminar a tua casa nesta noite. Basta você crer nesta palavra. O Espírito Santo ainda vai continuar falando. O Espírito Santo ainda vai continuar lançando a palavra para o teu coração. Abre teu coração para que a palavra de Deus venha entrar. Abra teu coração nesta noite, porque o Espírito Santo quer fazer morada.